Existe algo dentro de você que se recusa a obedecer o tempo. Você tentou seguir em frente, tentou se distrair, tentou ocupar a mente com outras coisas, mas de alguma forma, essa pessoa ainda aparece nos seus pensamentos nos momentos mais inesperados, como se houvesse algo inacabado entre vocês. E talvez a pergunta que mais te persegue não seja como esquecer, mas por que eu ainda sinto isso? Porque no fundo, você sabe que já deveria ter passado, mas não passou. E é exatamente aqui que começa um tipo de dor que não é comum, é mais silenciosa, mais profunda e mais difícil de explicar. Porque esquecer alguém não depende apenas da vontade. Se dependesse, você já teria conseguido. O que você sente não é apenas saudade. É um tipo de ligação emocional que continua ativa mesmo na ausência. É como se uma parte sua ainda estivesse conectada a essa pessoa, mesmo que tudo ao redor diga que acabou. E é isso que confunde, porque racionalmente você entende, mas emocionalmente você permanece presa. E quando essa divisão acontece dentro de você, nasce um conflito que vai além do coração. Ele toca algo mais profundo, algo que muitas vezes nem você consegue nomear. Carl Jung dizia que aquilo que não se resolve dentro de nós continua retornando. E talvez esse amor que você não consegue esquecer não seja apenas sobre a pessoa, mas sobre o que ela despertou em você. Algo que estava adormecido, algo que você não conhecia, algo que fez você sentir de uma forma que nunca havia sentido antes. E quando isso acontece, a mente não consegue simplesmente apagar, porque não foi apenas uma experiência externa, foi um encontro interno. E encontros internos não desaparecem com o tempo. Eles pedem compreensão. Mas existe algo que quase ninguém te conta. O problema não é você lembrar. O problema é não entender por que você ainda está lembrando. Porque enquanto você tenta lutar contra isso, tentando esquecer à força, você continua alimentando o vínculo de forma inconsciente. E quanto mais você resiste, mais isso se mantém vivo dentro de você. Não porque você é fraca, mas porque existe algo ali que ainda não foi compreendido, algo que ainda não foi integrado dentro da sua própria história emocional. E talvez este vídeo não seja sobre esquecer alguém, mas sobre finalmente entender o que esse amor veio fazer na sua vida. Porque quando você compreende o significado, o apego começa a perder força. Quando você enxerga o que estava escondido, a dor começa a se transformar. E quando isso acontece, você não precisa mais se forçar a esquecer, porque aquilo que antes te prendia começa naturalmente a se dissolver dentro de você. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, permita que ela alcance ainda mais pessoas. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe nos comentários de onde você está ouvindo. Pequenos gestos criam conexões que vão além do que se vê. Existe uma dor que não faz barulho, mas ocupa espaço dentro de você como se fosse tudo. Não é uma dor escandalosa, não é algo que os outros conseguem ver facilmente. É silenciosa, íntima, quase invisível. E mesmo assim ela persiste. Você segue com sua vida, cumpre suas responsabilidades, sorri quando necessário. Mas por dentro, algo ainda está preso. Um nome, uma lembrança, uma sensação que insiste em voltar, como se estivesse tentando te dizer algo que você ainda não compreendeu completamente. E quanto mais você tenta esquecer, mais percebe que não se trata apenas de memória. É algo mais profundo, algo que parece fazer parte de quem você se tornou depois dessa experiência. Porque esse tipo de amor não se comporta como os outros. Ele não desaparece com o tempo, não enfraquece com a distância, não se dissolve com novas tentativas. Ele permanece, e isso te confunde, porque você começa a questionar a si mesma. Por que eu ainda sinto isso? O que há de errado comigo?
Porque não consigo seguir como as outras pessoas conseguem. Mas talvez a pergunta esteja no lugar errado. Talvez não seja sobre o que há de errado, mas sobre o que ainda não foi compreendido. Porque existem experiências que não entram na sua vida para serem vividas e esquecidas. Entram para serem interpretadas. Carl Jung acreditava que certos encontros não acontecem por acaso, mas como manifestações de conteúdos internos que precisam vir à consciência, e talvez esse amor que você não consegue esquecer não seja apenas sobre o outro, mas sobre algo em você que foi despertado por ele, algo que estava escondido, reprimido, desconhecido, um desejo, uma carência, uma parte da sua alma que encontrou naquela pessoa uma forma de se expressar. E quando isso acontece, a ligação não é superficial. Ela toca o inconsciente, e aquilo que toca o inconsciente não desaparece até ser compreendido. É por isso que tentar esquecer à força raramente funciona. Porque você não está lidando apenas com lembranças, está lidando com símbolos. E símbolos não se apagam com distração, nem com substituição. Eles precisam ser entendidos, precisam ser olhados de frente, precisam ser integrados à sua história. E enquanto isso não acontece, sua mente continua trazendo essa pessoa de volta, como se estivesse insistindo: olhe para isso, ainda há algo aqui que precisa ser visto. E talvez a grande virada comece quando você para de lutar contra o sentimento e começa a escutar o que ele está tentando revelar. Porque dentro dessa dor existe uma mensagem, dentro dessa saudade existe uma chave, e dentro desse apego existe uma parte sua esperando para ser reconhecida. O que você chama de dificuldade para esquecer pode ser, na verdade, um convite para se entender em um nível mais profundo do que você jamais se permitiu antes. Existe um ponto em que a dor deixa de ser apenas sofrimento e começa a se tornar linguagem. Uma linguagem interna que fala através das suas emoções, das suas lembranças, das suas reações. E quando você começa a observar isso com mais atenção, percebe que essa pessoa não marcou você apenas pelo que fez, mas pelo que despertou. Talvez ela tenha ativado em você uma versão mais intensa, mais sensível, mais entregue, uma versão que você não conhecia antes. E isso cria um impacto que vai muito além da relação em si. O problema é que muitas vezes você associa essa intensidade exclusivamente à pessoa. Você acredita que só sentiu aquilo por causa dela, que só com ela você foi capaz de viver algo tão profundo. E isso te prende, porque sem perceber, você começa a acreditar que perdeu algo único, insubstituível. Mas Jung nos convida a olhar de outra forma. O outro não cria aquilo que você sente, ele revela. Ele ativa conteúdos que já existiam dentro de você, esperando o momento certo para emergir. E quando você entende isso, algo começa a mudar. Porque você deixa de ver essa pessoa como a origem de tudo. E começa a enxergar que ela foi apenas um espelho, um reflexo de algo interno que ganhou forma através da relação. E isso não diminui a importância do que você viveu. Pelo contrário, aprofunda. Porque agora não se trata mais de perder alguém, mas de descobrir algo sobre si mesma que estava oculto. Mas existe um detalhe importante que muitas pessoas ignoram. Quando você não reconhece esse processo, você fica presa à imagem externa. Continua buscando respostas na pessoa, tentando entender o comportamento dela, esperando explicações que talvez nunca venham. E enquanto isso, a verdadeira resposta continua dentro de você, esperando ser acessada. O apego se mantém não porque a pessoa ainda está presente, mas porque o significado da experiência ainda não foi integrado. E é por isso que esse tipo de amor não se resolve com tempo. Se resolve com consciência. O tempo pode amenizar, pode suavizar, pode afastar,
mas não resolve aquilo que ainda não foi compreendido. Só quando você começa a olhar para dentro, com coragem e honestidade, é que algo começa a se reorganizar. Porque a cura não está em esquecer, está em entender o que você viveu em um nível mais profundo. E quando você começa esse processo, percebe que aquilo que parecia apenas dor começa a revelar padrões. Você começa a enxergar semelhanças com outras experiências, outras relações, outras escolhas. Percebe que talvez não seja a primeira vez que se sente assim, que existe um ciclo, uma repetição, uma dinâmica que se repete em diferentes formas. E isso não acontece por acaso. Jung chamava isso de conteúdos inconscientes, que buscam expressão até serem reconhecidos. Talvez você tenha se atraído por alguém emocionalmente indisponível. Não por fraqueza, mas porque uma parte sua ainda busca validação onde não encontra reciprocidade. Talvez tenha se entregue além do limite, porque dentro de você existe um medo profundo de não ser suficiente. Talvez tenha idealizado demais, porque carrega dentro de si uma necessidade de viver algo que preencha um vazio antigo. E tudo isso não é culpa, é padrão inconsciente. E enquanto esses padrões não são vistos, eles continuam se repetindo. Não necessariamente com a mesma pessoa, mas com a mesma estrutura emocional. E é por isso que esquecer alguém não resolve tudo. Porque a questão não está apenas na pessoa, está no que ela representa dentro da sua história. E enquanto isso não é compreendido, o apego continua encontrando formas de existir. Mas quando você começa a enxergar esses padrões, algo se transforma. Não de forma imediata, não de forma mágica, mas de forma real. Você começa a perceber suas próprias escolhas, suas próprias reações, suas próprias necessidades. E isso te dá um tipo de poder que você não tinha antes. Não o poder de controlar o outro, mas o poder de se compreender. E é nesse ponto que a dor começa a mudar de forma. Ela deixa de ser um peso sem sentido e passa a ser um caminho de autoconhecimento, de amadurecimento, de reconexão. E quanto mais você avança nesse caminho, mais percebe que aquilo que parecia impossível de superar começa lentamente a perder força, não porque você esqueceu, mas porque você finalmente entendeu. Existe um momento em que você percebe que não está mais presa à pessoa, mas ao que ela representava. E quando essa percepção chega, algo começa a se soltar dentro de você. Não de forma brusca, mas de forma gradual. Como se aos poucos você fosse retirando o significado que havia colocado naquela relação e devolvendo esse significado para si mesma. Porque, no fundo, tudo aquilo que você viu no outro também existe dentro de você. E talvez essa seja a parte mais libertadora de todo esse processo. Entender que o amor que você sentiu não era dependente de alguém, mas uma capacidade sua. Uma capacidade de sentir profundamente, de se conectar, de se entregar. E isso não foi perdido. Isso continua em você. O que muda é a forma como você escolhe viver isso a partir de agora. Mas para chegar nesse ponto, é preciso atravessar o desconforto de olhar para dentro, de reconhecer suas feridas, suas carências, seus medos. E isso não é fácil. Porque muitas vezes é mais simples culpar o outro, focar na ausência, alimentar a saudade, do que encarar aquilo que está dentro de você pedindo atenção. Mas é exatamente aí que começa a verdadeira cura. Porque quando você se permite olhar para dentro com honestidade, você começa a se reconectar com partes suas que estavam esquecidas. Partes que foram ignoradas, reprimidas, deixadas de lado. E à medida que você integra essas partes, o apego ao outro começa a diminuir. Não porque você decidiu esquecer, mas porque já não precisa mais daquela projeção para se sentir completa. E então, algo silencioso acontece. A lembrança continua existindo,
mas já não dói da mesma forma. A saudade ainda aparece, mas não domina. O passado ainda tem espaço, mas não controla o presente. E isso não é resultado de força, é resultado de compreensão. Porque aquilo que é compreendido deixa de aprisionar. E então, talvez você comece a perceber que nunca foi sobre esquecer alguém, mas sobre se reencontrar depois de ter se perdido dentro de um sentimento. Aquilo que parecia um vazio sem fim era, na verdade, um espaço que precisava ser compreendido. Um espaço onde partes suas estavam esperando para serem vistas, acolhidas, integradas. E quando você entende isso, a dor deixa de ser um inimigo e passa a ser uma ponte entre quem você era e quem você está se tornando agora. Porque todo amor que não pôde ser vivido até o fim carrega uma função silenciosa. Ele não vem apenas para permanecer, vem para revelar. Revelar suas profundezas, suas necessidades, seus padrões, suas feridas, mas também sua capacidade de amar, de sentir, de se entregar. E talvez o maior erro seja acreditar que você perdeu algo quando, na verdade, você ganhou consciência, ganhou visão, ganhou um acesso mais profundo a si mesma que jamais teria sem essa experiência. E existe uma liberdade muito sutil que nasce quando você compreende isso. Não é uma liberdade que grita, que explode, que muda tudo de uma vez. É uma liberdade silenciosa, aquela que te permite lembrar sem se machucar, sentir sem se perder, olhar para trás sem querer voltar. É quando você finalmente entende que o que te prendeu não foi o outro, foi o significado que você construiu. E agora, esse significado pode ser ressignificado, pode ser devolvido para você. Talvez a pergunta que fique não seja mais por que eu não consigo esquecer, mas sim, o que esse amor veio despertar em mim que eu ainda não havia reconhecido? Porque a resposta para isso muda tudo. Ela transforma ausência em aprendizado, dor em consciência, apego em evolução. E quando essa transformação acontece, você não precisa mais lutar para se libertar. Porque aquilo que antes te prendia já não encontra mais o mesmo lugar dentro de você. E se essa reflexão encontrou um lugar dentro de você, talvez seja porque ela precisava te alcançar exatamente agora. Então permita que essa mensagem continue ecoando. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe nos comentários de onde você está ouvindo. Porque às vezes, quando uma verdade nos toca profundamente, o próximo passo é permitir que ela também toque outras pessoas.